Jeremias capítulo 18, vamos lá? Vamos voltar ao oleiro. Terceiro domingo que nós estamos falando sobre esse tema, né? Não sei se vai encerrar hoje não, vamos ver, acho que sim. Vasos trincados. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Encontramos aí? Glória a Deus, vamos lá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando então outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aí nós lemos até o versículo 6, não é isso? Mas depois o texto ele completa a partir do versículo 7. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei. Não é que Deus se arrepende, ok? É uma linguagem para que a gente possa entender o que Deus quer dizer aqui. Deus não pode se arrepender, porque Ele não vai fazer algo e dizer, não era isso que eu tinha que fazer, estou errado, vou fazer outra coisa. Deus não se arrepende jamais. E não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião, se outro caso, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Aí Deus fala com Jeremias, olha o que Deus vai falar. Mas Jeremias, eles responderão o seguinte: não adianta, continuaremos com nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Eu fico pensando, e nós falamos sobre isso no domingo passado, como é um profeta se sentir quando Deus fala assim: entrega essa palavra, mas eu vou dizer o que as pessoas vão te responder. Ou seja, você vai entregar uma palavra de vida, uma palavra de restauração, mas eles vão te dizer: eu não quero, nós não queremos, nós vamos continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo, com rebeldia mesmo. Nós escolhemos isso. Você imagina a mente de um profeta assim? O que esse profeta pensou na hora? Imagine você no lugar de Jeremias. Ora, eu vou entregar uma palavra porque é uma expectativa no coração do profeta, quando prega. Alguém quando prega vem ao púlpito para pregar, vai ministrar na célula. Existe uma certa expectativa no coração dessa pessoa que está ministrando. Qual é a expectativa? De que as pessoas recebam aquela palavra, de que elas mergulhem naquela palavra. Não é que aceite a palavra simplesmente, não que ache a palavra bonita, mas que ela mergulhe naquilo ali como algo de Deus para a sua vida, e que se for confrontado, seja transformado, porque ele entendeu que é a voz de Deus. Mas olha o que o texto está dizendo. Jeremias, se prepara. Eles vão dizer não para você, na verdade vão dizer não para mim, eles vão dizer que não queremos, nós queremos continuar a vida do jeito que está. Queridos, o que nós conversamos aqui, nesses 2 domingos, já a respeito desse assunto, desse texto, nós falamos sobre o contexto histórico, do momento que Jeremias foi ministrar, foi receber de Deus essa palavra. Falamos sobre o barro, falamos sobre
como que o barro é preparado para se tornar um vaso, e eu dei uma sugestão aqui a alguns, e na célula que eu estava também na quarta-feira, falei a mesma coisa. Eu entrei num canal no YouTube do Oleiro José, que é aqui de Itaboraí, eu nem conhecia, eu coloquei lá, preparo do barro para fazer um vaso, né, oleiro, e aí caiu lá esse Oleiro José, e aí ele explicando, hoje eu assisti tudo novamente, né, quase tudo novamente, eu queria relembrar alguns detalhes, eu não sei se alguém aqui teve a curiosidade de assistir, mas é muito interessante você assistir isso, e ele de maneira muito simples, explicando, e nós aprendemos, você vai lembrar disso, que o barro que é preparado para se tornar vaso, ele precisa ser jogado numa cisterna, num tanque. E ele geralmente chega e ele enche o tanque, né, até a boca, e às vezes até transbordando, ele mostra no vídeo, a altura é mais ou menos esse daqui até o chão, e essa altura ele enche de barro, e depois ele joga água ali dentro. Ele vai jogando água, e aquilo ali dura, às vezes, meses ali dentro. E o que ele estava mostrando, ele falou, esse aqui, por exemplo, que eu estou mostrando, está há meses aqui, está preparado para começar a trabalhar com ele. E junto, olha que interessante, junto com aquele barro que foi lançado ali, ele lança também os cacos dos vasos e pratos de barro que quebraram. Então ele joga também ali dentro. Para quê? Para que aqueles já vasos que já estavam prontos, mas se quebraram, para que eles possam amolecer com aquela água. É muito interessante isso. Então ele pega tanto o barro na sua origem, joga ali, como também ele pega todos os vasos quebrados e joga tudo ali dentro. E fica ali aquele período para que amoleça. Aquele que amolecer, aí sim vai poder se tornar um novo vaso, ou um objeto que ele vai fazer. E depois daquele processo, ele tira então daquele local, daquela cisterna, daquele tanque, e ele coloca então numa máquina. Antigamente não era máquina, antigamente era pisando. Então o oleiro, ele pisava no barro para que ele pudesse então tirar as impurezas daquele barro, para que houvesse, né, posso usar essa expressão, consolidar mais o barro, né, fortalecer mais um barro, que ele se tornasse uma massa que seria fácil para o oleiro trabalhar. Agora não, agora eles usam a máquina, ele mostrou a máquina, então eles jogam dentro daquela máquina é como se fosse um liquidificador de barro, e fica ali batendo, e à medida que vai batendo aquele barro, vai soltando então as raízes que estão, né, vai soltando as pedras que não deveriam estar, outras coisas, lixo que está naquele barro, então aquele instrumento, aquele equipamento, vai batendo e vai soltando tudo isso. E aí, depois desse processo, você já sabe, ele tira dali agora e joga em cima do torno, é o torno do oleiro, né? Aquele negócio fica rodando, torno do oleiro. E ali então, o artista, né, que sabe trabalhar com aquilo, ele vai jogando água e vai mexendo com aquilo, rodando e vai fazendo a forma que ele quiser. Aí ele vai fazendo os vasos da forma que ele quiser e tal. Tem uns vasos meio Ricardo Papel, que são mais esticados. Tem os vasos meio Pastor Marcos, que são maiores, né? Então tem todo tipo de vaso que Deus vai fazendo. É muito barro, irmão. E aí, olha o bullying. Falei para ele, não mexe comigo não, que eu estou com o microfone na mão. Vamos deixar esse assunto para depois, mas vamos lá. E aí, queridos, esse processo é interessante porque Deus, ele vai até Jeremias e ele vai tratar então com Jeremias. Nisso tudo que nós ouvimos até hoje, na primeira vez que nós ministramos, nós saímos aqui com uma escolha. Eu vou escolher descer à casa do oleiro. Deus está me chamando para descer à casa do oleiro. Então nós saímos aqui com uma escolha. Da segunda vez, nós começamos a saber da nossa identidade. Já tínhamos falado da primeira. Quem nós somos? Somos o barro. E sabe o que eu percebo? É que algumas pessoas, quando eles ouvem a palavra e não mergulham nela, não conseguem entender dessa sua identidade. Quando um servo de Deus, quando uma pessoa não sabe realmente qual é a sua identidade, ele nunca vai se permitir tratar. Porque ele se coloca numa posição que ele quer.
Eu costumo lidar com gente que é muito independente. Toda pessoa que é independente, ela faz aquilo que ela quer, do jeito que ela quer e na hora que ela quer. Ela pode estar lá na sua célula, ela pode estar frequentando todos os cultos, ela pode estar lá fazendo uma opção de coisa, mas eu conheço pessoas que são assim. Elas vão no dia que elas querem, elas fazem o que elas querem, da forma que elas querem, porque do jeito delas é que é o certo. Esse tipo de pessoa, ela nunca será discipulada. Ela não se permite ser discipulada, porque ela só faz do jeito que ela quer. Eu pergunto a você, nesses 2 momentos que já passamos aqui ministrando, o que nós começamos a perceber que Deus estava falando com Jeremias? É que essa escolha não é nossa. A única coisa que eu preciso entender é que realmente eu sou o barro. E sou um barro nas mãos do oleiro. Então, talvez você esteja naquele processo agora de limpeza, ou talvez seja aquele processo de amasso, que não existia máquina, então o oleiro ele pisava ali naquele barro, pisando, apertando, até ele poder estar pronto para se formar um vaso. Agora, tem outros detalhes, né? Quando você vê o vaso que estava agora quebrado, sendo jogado no mesmo tanque daquele barro novo, e fica ali molhando, até que ele se permita amolecer. E quando ele se amolece, então, está mais mole, né? Já se tornando, já voltando a ser barro, ele é misturado com os outros, e ali se faz o novo barro, o novo vaso, perdão. E a gente fica pensando, queridos, onde nós vamos chegar nos dias que nós vivemos hoje? Porque as pessoas, elas têm nomes diferentes, endereços diferentes, mas os mesmos problemas que havia desde o Éden, depois do pecado, acontece a mesma coisa hoje. Não mudou nada, absolutamente nada. O homem ainda continua querendo viver por si mesmo, fazendo escolhas por si mesmo, e achando que por si mesmo vai resolver todos os problemas. E é fato que, segundo a palavra de Deus, não é assim que funciona, porque nós temos um governo sobre nós. Não estou falando do governo federal, nem estadual, eu estou falando do governo chamado Jesus. E eu quero resumir com vocês hoje, para a gente encerrar esse assunto, porque nós precisamos ter a ideia da nossa identidade de forma muito clara. Pastor, é muito simples, eu sou barro. É claro que é simples, querido, mas não é tão simples na sua prática, não é tão simples no dia a dia. Por quê? Porque quando você se entrega para ser barro, a sua identidade é de barro, você agora não tem mais vontade própria. Ué, como assim? Não, claro que eu tenho vontade própria, eu posso escolher, por isso eu tenho vontade própria. Mas quando você se entrega nas mãos do Senhor, diz, Senhor, eu sou o barro, o Senhor é o oleiro, o que é que eu vou fazer? Não sou eu que escolho se eu vou ministrar ou não, não sou eu que escolho se eu vou estar no local ou não, não sou eu que escolho, eu tenho o poder de fazer isso porque Deus me concedeu. Mas quando eu me entrego, e quando digo, eu sou o barro, a minha identidade está muito acertada dentro do meu coração, eu não tenho dúvida quanto a isso, não sou eu mais que mando em minha vida, não sou eu que mais dirijo a minha vida, eu agora estou nas mãos do oleiro. E resumindo tudo que nós já ouvimos esses 2 domingos, nós olhamos para aquilo que Deus falou com o profeta. E a primeira coisa que ele falou foi, levanta. Talvez em algumas versões está assim, levanta. E o que nós aprendemos? Qual é a ideia que nos traz justamente no texto? É a ideia que precisamos tomar uma decisão para mudar a nossa história. Eu preciso sair da situação que eu estou para mudar a minha história. Mas eu preciso tomar essa decisão de forma pessoal. Eu não farei isso porque A fez, ou B fez, ou C fez. Já falei para algumas pessoas, e falo isso, às vezes nos cafés que eu ministro aí pelas manhãs, e sempre falo isso. Tem igreja para todo tipo, querido, de pessoas. Hoje tem igreja para todo mundo. Tem igreja para quem quer viver em adultério, tem igreja para quem quer viver na prostituição, tem igreja para quem quiser viver no pecado, tem. Você vai encontrar isso.
Se é a igreja, não sei. Jesus é que sabe, eu não sou juiz. Mas tem para tudo. E vai se aceitando. E as pessoas começam a serem confrontadas com a palavra. E aí, quando elas são confrontadas com a palavra, ela diga, você precisa levantar e tomar uma decisão na sua vida. Ela vai perguntar, onde vão me aceitar vivendo do jeito que eu estou? E se aqui, nesse local, por exemplo, pode ser em outros, não for do jeito que eu quero que seja, então eu vou procurar um lugar que me aceite dessa forma. E alguns já começam a dizer, o pastor não ama, a igreja não ama, a igreja não quer ajudar. Querido, quem quer viver dessa forma, realmente vai ter dificuldades. Não consegue. Por quê? Porque não quer tomar uma decisão que mude a sua história. E é uma decisão muito séria, que por vezes você vai ter que deixar de lado algumas coisas que vão mexer com sua vida em todos os sentidos. Porque o profeta ouviu de Deus assim, levanta e desce. Desce a casa do oleiro, desce. Ele está dizendo o quê? Isso significa que eu devo estar disposto a me humilhar, a deixar a posição que eu me encontro e me entregar. Uma vez ministrando para uma pessoa que estava vivendo uma vida diferente dos princípios, e aí, quando eu ministro sobre a vida de alguém, quando eu converso com alguém, eu tenho um hábito, o hábito de abrir a Bíblia e ler a Bíblia com a pessoa. Porque a palavra de Deus é viva. Porque eu posso fazer um discurso de 1 hora para a pessoa, entrar no ouvido e sair no outro. Mas quando eu pego a palavra e abro, a palavra de Deus ela é vida. Ela tem poder, querido, para transformar. Só um coração endurecido mesmo. Porque senão ele vai transformar. E aí, para a palavra não tem jeito, ninguém tem escapatória. Bateu na palavra, bateu os olhos, leu, está escrito, vou fazer o quê? E é interessante, querido, quando eu peguei os textos da palavra, e você mostra os textos da palavra, você mostra o que está escrito ali, e a pessoa, é verdade, é fato, está escrito. E aí você diz, você precisa tomar uma decisão segundo o que está escrito, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é a nossa regra, a única regra de fé e prática, que não tem que ser atualizada em nada. Ela não tem que ser atualizada em nada. Ela é eterna. Ela nem é antiga nem nova, ela é eterna. Como nós vimos aí, uma frase do Martim Lutero, né? Foi ontem, né? Comemoração dos 503 anos da Reforma Protestante, algo muito importante para nós. E aí você mostra, a pessoa olha aquilo, é verdade. E aí, eu falei para essa pessoa, olha, isso já aconteceu algumas vezes, não só uma vez. Você já sabe qual é a minha resposta em relação à situação que você está vivendo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Agora, você vai encontrar pessoas que vão pegar essa Bíblia e vão interpretar do jeito que elas querem interpretar. Porque o próprio diabo chegou para Jesus e usou a própria palavra para tentá-lo. Então, no final, a escolha vai ser sempre sua. É você que fará a escolha. Se você quer descer a casa do oleiro ou não. Se você tem mesmo o desejo de dizer, eu preciso mudar a minha história, mas eu, por mim, não consigo mudar. Então, eu tenho que descer a casa do oleiro. Eu tenho que entrar naquele tanque que eu falei para vocês, né? Aquele tanque, e ficar quietinho ali. E ser molhado pela água, que significa o Espírito Santo ou a palavra de Deus, e quietinho ouvir o que Deus tem para mim. Porque um vaso quebrado, ele vale de nada, queridos. Não tem valor algum. Não serve para absolutamente nada. Ele precisa estar inteiro. Ele precisa estar bem formado. Ele precisa estar bem estruturado. E só o oleiro que tem o poder de transformá-lo. Mas eu preciso descer. E mais, o texto diz lá, levanta, desce e vá lá que eu vou falar com você. Ouça o que eu tenho para te dizer. Agora vamos lá em Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19.
Amém? Misericórdia, porque o meu aqui está demorando. Eu não deixei marcado, pronto. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus, queridos. Vamos lá. Na NVI está escrito assim, ó, a Bíblia. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Olha só, já começa a ensinar para a gente. É melhor você escutar do que você falar. Então, primeiro, pare para escutar, para depois você falar. Ele está dizendo, então, seja tardio para falar. Espere o tempo certo para você falar. Primeiro, escute. E tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, versículo 21, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para o quê? Salvá-los. E ele vai completar: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Deus falou com aquele profeta: levanta, desce e me escuta. Escuta o que eu tenho para te dizer. Olha só. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ele está dizendo o seguinte: quem ouve a palavra e não pratica, está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Ele ouve a palavra e ele diz, é isso aí, mas decidiu não praticá-la, como o profeta ouviu de Deus. Eles vão te ouvir, mas eles não vão querer. E aí Tiago vem dizer, seja um ouvinte, seja um praticante, porque se você não praticar o que está escrito aqui, você vai enganar aos outros? Não, você vai enganar quem? A si mesmo, pensando que está enganando os outros. Está enganando a si mesmo. Ou seja, eu vivo do jeito que eu quero. A palavra não é mais para mim algo, eu posso dizer até essa expressão, sério, porque já existe uma teologia chamada liberal, que existe há muitos anos, né? Porque pode-se tudo, porque tudo tem que ser agora contextualizado, porque a Bíblia é um pouco ultrapassada e nós temos que viver uma nova realidade e deixamos de lado, então, a interpretação bíblica, a hermenêutica e outras coisas. Hermenêutica? É. Oi? E a exegese. Exegese. Falei rapidinho para não embolar a língua. E aí a pessoa, querido, ela justamente está pensando assim, mas isso aí é porque, sabe, pastor, o senhor está vendo de outro jeito, o senhor não está entendendo. O senhor não está entendendo minha situação. O senhor não está entendendo meu problema. O senhor não está entendendo minha vida. Eu falei assim, eu não preciso entender. Eu só preciso dizer para você o que está escrito na palavra. Não sou eu que vou entender nada. Quem tem que entender é você. Se você acha então que é assim que você quer ver, viva desse jeito. Viva a sua vida, eu vou viver a minha vida. Mas eu quero dizer a você que cuidado, porque nós podemos enganar a nós mesmos, a Bíblia está dizendo. Eu posso ser enganado por mim mesmo, por aquilo que eu acho que tem que ser. Aí ele vai dizer, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Olha só, hein? Então ele está dizendo, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é o quê? Semelhante a um homem que olha sua imagem no espelho. Então ele está dizendo assim, quando você lê a palavra, você ouve a palavra, ela revela quem você é. É isso que ele está dizendo. É como se você estivesse de frente a um espelho. Então a Bíblia é como um espelho. Você lê e ela te revela quem você é. É quando a gente lê a palavra que a gente vê o quanto nós somos pecadores, o quanto a graça de Deus está sobre nós, o quanto as misericórdias de Deus estão sobre nós.
É justamente quando eu leio a palavra. Não é quando você está aqui assistindo um culto, poxa, que palavra abençoada, que bênção, que vitória, vou sair daqui com a minha vitória, vou sair daqui com a minha bênção. Não, é quando você pega o seu tempo, que é precioso, senta ou em pé, do jeito que você quiser, e mergulha nessa palavra. E aí quando você lê essa palavra, ela já vai te revelar o que está acontecendo. Porque ela é como espelho para nós. Reflete quem somos. E olha só o que ele vai dizer, versículo 24. E, depois de olhar para si mesmo, sai, e o que acontece? E logo esquece quem ele é. É aquele que ouve a palavra e não pratica, é aquele que lê a palavra. Jesus, é isso mesmo. Meu Deus, como eu sou pecador. O que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, não é segundo a sua palavra. Aí fechou a Bíblia. Aí sai dali, ele se esqueceu e continua vivendo as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos. E olha o que vai dizer aqui, querido. Sai e logo esquece a sua aparência. Versículo 25. Mas o homem, aí ele vai dizer o contrário agora. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz o quê? Que traz o quê, meu irmão? O que está na sua Bíblia aí? É aí que traz o quê? A liberdade. Olha só que interessante. A verdadeira liberdade vem através disso aí. E, mais o quê? Persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, né? Que ouviu do pastor, do líder. Você tem que ir para a direita, você tem que ir para a esquerda. Não, o que a Bíblia diz? Vamos lá, a Bíblia diz isso sobre esse comportamento, sobre essa atitude. Então, quando eu ouço essa palavra, quando eu observo nela, quando ela é espelho para mim, revela quem eu sou, eu me humilho, me levantei, eu desci a casa do oleiro, agora eu estou ouvindo essa palavra, então está sendo revelado a mim, e eu fiz uma escolha, a escolha de quê? De atentar para ela, de perseverar nessa prática, não esquecendo o que ouvi, praticando essa palavra, porque eu serei, o versículo 25 vai dizer, este será feliz em tudo o que fizer. Em tudo o que fizer, será feliz. Pode escrever uma coisa aí e guardar no seu coração. Quem ouve a palavra como espelho e não a procura praticá-la, não é que a gente vai acertar 100% não, tá, irmãos? Nós não vamos ser 100% de nada aqui, ninguém aqui vai ser. Só Jesus o foi, nós até podemos lutar por isso, mas não vamos conseguir. Mas vamos continuar lutando por isso. Mas ele ouve a palavra, ele escuta a palavra, ele lê a palavra, ele é capaz de explicar a palavra, mas ele não tem a unção da palavra. Aquela unção não entrou. Por quê? Porque quando ele vira as costas, ele continua no mesmo comportamento. A Bíblia está me dizendo que essa pessoa não será feliz naquilo que fizer. Vai haver uma marca na sua vida chamada tristeza, porque ele sabe a verdade, ele conhece a verdade, ele entende a verdade, porque às vezes a gente fala assim, não, é porque não entende a verdade, mas não aceita a verdade. E quando não aceita a verdade, a Bíblia está me dizendo para mim e para você, que essa pessoa não consegue ser feliz naquilo que ela faz. Sempre haverá no coração dela, que naquela vida que ela está levando, lá dentro, no íntimo, ele fica triste. Lá no íntimo ele sabe, está errado. E ele se esforça para tentar consertar aquilo. E vai procurar alguns meios, vai fazer igual Abraão e Sara, né? Abraão e Sarai, na época. Deus prometeu um filho, mas como? Vamos dar um jeito aqui. Como? Você vai se deitar então com a empregada e você vai ter um filho, aí é a promessa de Deus. Aí fez essa confusão que nós temos até hoje, que não era nada disso.
O filho viria de Sara, idosa, estéril. Então aí vai tentando arrumar um jeito. Não, eu vou arrumar um jeito, eu vou fazer de um jeitinho aqui, porque eu vou consertar, eu vou aqui para essa igreja, porque aqui ninguém me conhece, e eu vou vivendo assim. Mas lá dentro, a Bíblia está me dizendo que essa pessoa não tem alegria. Escreva o que eu estou te falando. Quem aqui, como eu, já viveu períodos de pecado, de viver no pecado? Que isso, pastor? Ué, porque alguém aqui viveu um período só sem pecado? Eu queria te conhecer, Jesus, agora. Que só Jesus, porque... Mas já viu aquele tempo em que você se afasta da presença do Pai? Eu não sei você, mas eu sei o que eu sentia. Porque essa pessoa, ela não consegue ser plenamente feliz, em hipótese alguma. Ela pode tirar foto, botar no Facebook, ela pode ir para as redes sociais dar uma de que está tudo bem, ela pode botar lá sorrindo, sabe, se expor lá, colocar tudo lá, mas no fundo ela sabe, e aquela alegria é falsa. Não creia nessa alegria, querido. Não caia nessa história, porque não é verdadeira. Há algo por dentro que queima, há algo por dentro que incomoda. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, será que não tem nada que incomoda o coração? Tem. Sabe o que é que incomoda? A palavra. E aí onde for ouvir a palavra, vai ouvir a palavra de novo e será incomodado de novo. Por quê? Porque a palavra vai te perseguir o tempo todo. Como assim me perseguir? Porque você um dia aprendeu, porque um dia você aceitou, porque um dia você disse, Jesus é o meu rei, porque um dia você disse, Espírito Santo governa a minha vida, porque um dia você foi buscar conhecimento dessa palavra, porque um dia você teve entendimento dela, porque um dia ela foi espelho para você, ela revela quem você é. Por isso que naquele instante Deus fala a Jeremias, Jeremias, levanta, desce, agora escuta o que eu tenho para te dizer. Escuta, você precisa ouvir. E outra coisa que nós aprendemos, depois que ele ouviu, ele precisava reconhecer quem era e qual era o seu estado. Alguém lê para mim aí Jeremias 18, 6, versículo 6, o que está escrito aí no versículo 6? Por favor. Poder tomar água. Ele, no final do versículo ele fala assim, como um barro nas mãos do oleiro, são vocês nas minhas mãos. Ou seja, o que Deus está falando ali para o profeta, ensinando ao povo, vocês precisam reconhecer quem vocês são e qual é o estado que vocês estão vivendo. Por isso que eu falei no início, queridos, dizer que é barro é muito fácil. Desejar ser barro é uma outra história. Porque quando você vai desejar ser barro, você vai ter que fazer uma entrega que é de 100%. Porque o barro não vai poder querer mais nada. Ele vai se entregar nas mãos do oleiro e vai falar, pode me fazer. Pode me reconstruir. Pode mudar a minha história. O que o Senhor quer que eu faça? Qual o preço que eu tenho que pagar? O que eu tenho que fazer? Se não houvesse reconhecimento, é impossível. E em último lugar, no próprio versículo 6, Deus fala ao profeta, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? O profeta olhou o oleiro fazendo tudo aquilo, quebrou-se o barro nas mãos do oleiro, o oleiro pegou a massa de novo e reconstruiu, fez um vaso novo. E Deus falou, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Ou seja, você precisa crer que é possível Deus mudar qualquer história,
qualquer situação, seja o pior pecado que você imagina, a pior atitude que você imagina, a pior situação que você imagina, Deus está dizendo, eu sou capaz de mudar essa história. Você está entendendo isso, querido? Mas você vai ter que levantar, você vai ter que descer, você vai ter que ouvir, você vai ter que reconhecer e você vai ter que crer. Se você fizer isso, eu faço de você um vaso novo. Porque Deus deixou muito claro em Jeremias capítulo 18, porque a ideia, eu até expliquei isso semana passada, que a ideia que se passa, você que está aí online, a ideia que se passa é que nós estamos numa situação na mão do oleiro, ele vai fazer o que quiser com a gente, então mesmo que eu peque, tem problema não. Não tem problema não, o oleiro está cuidando de mim. Só que tem problema sim, porque lá no versículo 7, a partir do versículo 7, ele está dizendo, se eu quiser abençoar aquele povo, mas se ele não ouvir a minha voz, eu vou destruir aquele povo. Ou seja, a escolha é de quem? De cada um de nós. Deus tem uma bênção para você, sim ou não? Tem ou não tem, irmão? Sim, não tem? Agora, Ele quer te abençoar? Sim ou não? Claro! Ele é pai. Se você tem filho aí, você sabe o que eu estou falando. Quem tem filho aqui sabe que tudo que você faz na vida é pelo filho. Depois que o filho nasce, tudo que você faz é pelo filho. É a reforma da casa, você já pensa no quarto do filho, daqui a pouco você está pensando na faculdade do filho, na escola do filho, enfim. Eu inverti, né? Escola e depois faculdade. Então esse pai que é perfeito, que é o nosso pai, ei meu irmão, ele quer sim nos abençoar. Na verdade, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Está escrito em Efésios, se não me falha a memória. Ele já nos abençoou. Aí a gente fica perguntando, até quando eu vou viver nesse mesmo estado que eu estou? Está na hora, querido, da gente sair lá daquela cisterna. Porque tem gente que entrou lá e não sai. Só vive quebrado. Eu posso em algum momento da minha vida passar por isso. Eu passei por isso há pouco tempo. Tive que ir lá para aquela cisterna, ficar quietinho. Estava quebrado. Então eu tinha que parar e ouvir. Era o tempo de parar e ouvir o que Deus tinha que falar. Tinha que sentir a dor, de quebrar, sabe, a dor de tirar o orgulho, de tirar a soberba, de tirar uma porção de coisas. Mas eu tive que escolher isso, porque Deus não faria essa escolha por mim. Deus, Ele não te força a fazer o que Ele quer. Ele te ensina o caminho que você deve seguir. Porque como a gente fala isso para as crianças, serve para nós. E até quando a gente envelhecer, realmente, a gente não se esquece desse caminho. Porque você pode conhecer alguém, como você já passou por isso. Alguém aqui que já passou, que estava firme no Senhor, a palavra era espelho e mostrava, e você se quebrantava, de repente aconteceu um fato e você se desviou, estava longe. Eu duvido aqui, eu pergunto a qualquer um que está online, que lá onde você estava, por mais alegria que você tinha na carne, por mais prazer que você tinha na carne, havia algo dentro de você. Havia algo dentro de você que te incomodava. Porque você estava ali e dizia, e alguns compartilham isso, falam isso, eu estava lá, mas meu coração não queria estar lá. Eu sabia que eu não deveria estar naquele lugar. Eu sabia que não deveria estar naquele relacionamento. Eu sabia que eu não devia ter aquela atitude. Eu sabia que eu não poderia viver nesse hábito. Eu sabia. O que é isso? Essa palavra que foi ministrada sobre você um dia e ficou semeada no seu coração, ela não vai ser arrancada de você, querido. Ela vai te incomodar até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Agora, você pode conhecer a palavra, você pode ler a palavra, você pode entender a palavra, e você pode não vivê-la. Isso é possível. A pergunta que eu faço é, o que é que nós queremos como igreja de Jesus?
Será que eu entendi realmente o que é ser barro nas mãos do oleiro? Não é trabalhar na igreja só não, querido. Deus está me usando como um vaso, né? Nas mãos do oleiro, estou sendo usado pelo Senhor para pregar, para ministrar louvor, para fazer. Não é nada disso, querido. Isso é apenas consequência. Isso são os dons que Deus nos entrega e talentos que Ele nos deu. E aí nós vamos edificando um ao outro. Todo mundo aqui tem um dom, todo mundo aqui tem um talento, e aquilo que Deus te deu como dom é para edificar a igreja. E talvez o talento que você recebeu para edificar você e sua família, e até outras pessoas. Mas o dom é para edificar outro, sempre a igreja. E você tem um dom. Deus te deu isso. Mas o que você está fazendo com ele? Por que você está guardando isso? Será que entraram outras coisas na sua vida? Porque por mais que você conheça, você leia, você ouça, por mais que você entenda, e você está fazendo como aquele povo de Israel que estava... Eles vão ouvir Jeremias, você falar. Eles vão entender o que você está falando. Mas eles vão dizer, nós não queremos viver assim. Nós preferimos viver longe de Deus. Nós preferimos viver na rebeldia. Se prepara, querido, porque você vai encontrar pessoas assim. Mesmo conhecendo, mesmo lendo, mesmo entendendo, elas vão dizer, nós não queremos. A pergunta é, e nós aqui, e você online aí? O que nós queremos? Eu reconheço quem eu sou? Eu não sou melhor que você porque eu sou pastor, querido. Eu sou barro igualzinho você. E por vezes um vaso quebrado que precisa voltar lá para o tanque para ser molhado de novo. Eu não sou melhor do que você porque eu estou pregando. A minha oração não é mais forte que a sua. Não existe isso, querido, entre nós. Todos nós temos que saber quem nós somos. Você é o barro e como eu. E a gente resolveu se entregar. E aí nós fomos lá para o torno do oleiro. E ele está rodando lá a massa que somos nós. E ele vai transformando aquilo que parecia não era nada, não valia nada, não era um objeto, não tinha nada. O que uma massa de barro serve? Para nada. E ficou ali rodando, mas ele foi transformando aquilo que não servia para nada num vaso de honra. E ele vai transformar você. Só que você vai ter que reconhecer que você é aquele barro. Você não é o oleiro, não é você que se transforma. Tem muita gente que diz assim, eu preciso consertar minha vida para ir para a igreja. Já ouviu essa frase? Nós já falamos isso, né, no passado. Preciso consertar minha vida para ir para a igreja. E desde quando você é barro e oleiro ao mesmo tempo? Quem conserta você é o oleiro, querido. Não é pastor, não é líder, não é apóstolo, não é bispo, não é discipulador. Todos nós somos barro. Mas o oleiro conserta, desde que seja ele que esteja governando sobre a tua vida. A gente quer encerrar essa palavra de Jeremias 18. Mas como a gente vai encerrar isso? A gente precisa encerrar tomando algumas decisões. Como igreja de Jesus. Independente de você ser daqui da Igreja Renovada, de qualquer outra igreja que você esteja assistindo agora. Você precisa se levantar. Você precisa descer. Ir lá para o tanque. Você precisa ouvir. Você precisa reconhecer. E você precisa crer. Se isso acontecer na sua vida, a Bíblia está nos dizendo que nós seremos felizes em tudo o que nós fizermos. Não está falando aqui você vai ter dinheiro, porque todo mundo pensa que ficar feliz em tudo que fizer é porque vai ter muito dinheiro, né? Sua empresa vai explodir, vai conquistar todas as coisas. Não é nada disso, querido. Você pode ser a pessoa mais humilde do mundo, mas você será feliz naquilo que você fizer. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Não confunda essa ideia de ter essa teologia de prosperidade, não. Não misture isso na sua mente, porque você pode se confundir
e pode se entristecer, porque você vai ver outras pessoas conquistando e você não. Porque conquista nessa terra tem para ímpio e tem para justo, querido. Conheço o ímpio que conquista muitas coisas, conheço os justos que conquistam muitas coisas, mas alegria, paz, só terá aquele que ouve a palavra, luta por praticá-la, luta e persevera por praticá-la. Esse será feliz em tudo o que fizer. Tudo o que fizer. Fecha teus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Ó Senhor. Oh Deus. O Senhor é majestoso. Foi o que cantamos agora há pouco, ó Deus. Queremos sim a Tua glória, a Tua presença. Queremos ser vasos de honra, Senhor. Se for necessário, pode nos quebrar. Às vezes as circunstâncias da vida são os momentos que estamos sendo quebrados. Às vezes as lutas que estamos passando são momentos que estamos sendo quebrados, para reconhecer que o Senhor é o oleiro e não nós. Senhor, obrigado por Sua palavra, porque ela é espelho para nós. Ninguém aqui, Senhor, ninguém que está online ou que está de forma presencial, nem eu, ninguém na face da terra pode fugir à Sua palavra, porque a Sua palavra é viva, a Sua palavra é eficaz, é como espada de dois gumes, ela penetra no íntimo da alma e do espírito, ela nos revela coisas que nenhum ser humano pode revelar. E hoje o Senhor está fazendo isso por Sua palavra. Senhor, eu não quero conhecer a Sua palavra, entender a Sua palavra, às vezes até ter cursos de teologia, fazer mestrados nessa área, e não praticá-la, e não lutar por perseverar em praticá-la, em lutar contra aquilo que nos afasta do Senhor, porque o nosso conhecimento não valerá de nada, nós não seremos felizes naquilo que fizermos. Senhor, que nós como igreja possamos fazer uma escolha hoje. Vamos nos levantar, vamos descer à casa do oleiro, vamos ouvir todos os dias o que Ele tem para nos dizer, vamos reconhecer quem somos, qual é a nossa identidade nesse processo, o que Ele quer fazer com a gente, e vamos crer que é possível mudar quaisquer circunstâncias, quaisquer situações, seja o que for, é possível mudar, quando eu quero ser barro, quando eu decido ser barro, quando eu desejo ser barro. Espírito Santo, ministra essa palavra ao nosso coração, tira de nós o espírito de independência, tira de nós isso, Senhor. Eu faço o que eu quero, no dia que eu quero, do jeito que eu quero, porque isso não é ser barro, isso é querer ser o oleiro, e nós não temos poder para isso, Senhor. Nós não podemos consertar a nossa vida, nós não podemos dar um jeito na nossa vida, nós podemos fazer escolhas, e as escolhas que nós fazemos vão permitir que a Tua vontade venha sobre nós, que Teu governo prevaleça em nossa vida, e aí nós seremos felizes em tudo que nós fizermos, mesmo passando por lutas, por provas, por guerras, por batalhas, por perdas. A Sua palavra está dizendo: você será feliz naquilo que fizer. Senhor,
toca nossos corações. Senhor, liberta alguém que seja aprisionado a uma situação que ele sabe, ele conhece, ou ela conhece, ele entende, ela entende, já ouviu, já aprendeu, já sabe qual é o resultado na vida. A imagem já foi revelada como espelho pela palavra, mas continua aprisionado, Senhor. Tem misericórdia de nós. O Senhor quer nos libertar. O Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Eu te agradeço porque suas misericórdias nos alcançaram, e nós chegamos aqui hoje de forma presencial, online, e nós estamos ouvindo isso, e estamos reconhecendo isso, e estamos dizendo: Senhor, aqui sou eu, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, ministra aos nossos corações. Nós não viemos aqui para um show gospel, para uma apresentação bonita, nem para um discurso de incentivo. Viemos aqui apresentar a sua palavra, e diante da sua palavra o Senhor nos revela quem somos. Nós somos barro, nada mais do que isso, nas tuas mãos. Pode mudar aquilo que precisa mudar, pode transformar aquilo que precisa ser transformado. Se tiver de quebrar, pode quebrar. Se tiver que nos deixar lá quietinho no canto para ouvir, ser molhado por sua palavra, molhado por sua unção, pode fazer, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos quer ver felizes, felizes, mesmo diante das guerras. Espírito Santo, ministra aos nossos corações.